Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para continuarmos a nossa história. Na vez passada, nós vimos que o povo de Israel saiu do Egito. Lembra que Deus tinha falado para eles se preparem, mas foi tão rápido que eles não tiveram nem tempo de se preparar direito. Eles tiveram tempo só de preparar a ceia, que foi a primeira Páscoa, e depois disso, naquela noite, com tudo aquilo que aconteceu, o anjo da morte passou, e no outro dia de manhã tinham morrido todos os primogênitos dos egípcios. Eles ficaram tão desesperados, com tanto medo que acontecesse alguma coisa ainda pior, que eles falaram para os israelitas: saiam daqui, logo, que os israelitas nem tiveram tempo de fazer as malas, apesar que eles não tinham muita coisa para fazer mala mesmo, né, porque eles eram escravos, mas os egípcios foram dando para eles tudo que tinham. Eles falaram assim: nós não temos que esperar fazer a mala, juntar alguma coisa, juntar comida. Os egípcios: não, toma aqui, e deram ouro, prata, roupas, animais, tudo que eles tinham, comida, tudo foram dando para eles saírem logo. E eles saíram rapidinho. Quando eles estavam indo no caminho, haviam dois caminhos para ir para a terra deles, para a casa deles. Um caminho mais curto e um caminho mais longo. O caminho mais longo era pelo deserto. E aí Deus fez com que eles fossem pelo deserto. Por que será? Porque Deus falou assim: se eles forem pelo caminho mais curto, como eu conheço esse povo, eles vão começar a encontrar dificuldades, vão encontrar guerra, porque eles vão ter muita batalha para enfrentar. Eles vão querer voltar para o Egito. Então, para que eles não queiram voltar, vão pelo caminho do deserto, que vai ser mais longo, que aí eles não vão ter coragem de voltar. E aí, Deus, como Deus pensa em tudo, não é verdade? Deus fica pensando em tudo, Deus sabe de tudo. E Deus fez uma coisa bem interessante para guiá-los na estrada. Na estrada não, no deserto. Ele colocou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. A nuvem durante o dia ia guiando e protegendo, porque no deserto, durante o dia, é muito calor, o sol muito forte, pode até matar uma pessoa se ficar naquele sol forte. Então Deus colocou aquela coluna que ia guiando e ia protegendo eles. E à noite, no deserto, é muito frio, é o contrário do dia. Olha que coisa engraçada, né? Então à noite é muito frio. Deus colocou aquela coluna de fogo para guiá-los, né? Falar onde era o caminho, para clarear o lugar onde eles estavam, para aquecê-los e também para espantar os bichos, porque à noite no deserto tem muita cobra, muito escorpião. Então também para livrá-los de todo perigo. Deus pensa em tudo, Deus é maravilhoso, pessoal. Ele cuida da nossa vida, sabia? E olha só como ele cuidou do povo dele. E aí, então, eles saíram e foram viajando. Saíram até meio assustados, né? Que não tiveram tempo de fazer nem mala, nem nada. Tiveram que pegar as coisas às pressas, ganharam tudo dos egípcios e foram. Muito bem. Quando eles estavam lá, indo pelo caminho mais longo, o faraó, lá no Egito, ficou pensando assim: e eu deixei esse povo embora. Aí juntou todos os comandantes dele e falou assim: nós deixamos, aí ele repartiu a culpa com os outros, né? Nós deixamos esse povo embora. Agora, se a gente quiser algum serviço, a gente vai ter que pagar, porque eles tinham os escravos que faziam tudo por eles, né? E ainda eles levaram um monte de riqueza aqui do nosso povo. Tá certo isso não? Vamos atrás deles. Pode arrumar aí o meu cavalo, a minha carruagem, meu carro de guerra, que nós vamos atrás deles. Arruma o exército aí, prepara o exército, nós vamos sair. E aí eles arrumaram tudo. A carruagem, o carro de guerra é diferente dos nossos carros de hoje em dia. O carro deles que eles falam é tipo uma carroça, sabe? Uma carroça puxada por animais, só que era uma carroça chique, bonita, bem forte, né? E aí ele saiu com mais 600 carros de guerra atrás do povo de Deus. E aí eles saíram: vamos trazer esse povo tudo de volta, porque eles são nossos escravos. E saiu. E Deus estava endurecendo o coração dele. A Bíblia fala lá em Êxodo que Deus endureceu o coração do faraó e Deus disse assim: eu vou fazer o meu nome conhecido e grande em cima do nome do faraó. E esse povo aí que diz que faz, que acontece, que manda, que não sei o que, gente, quem manda é Deus.
Ó, peça a direção sempre de Deus, não vai querer fazer na sua força, não, igual o faraó, que Deus fala assim, vou mostrar quem manda. O faraó estava achando que ele mandava, Deus falou assim, eu vou mostrar quem manda, pera um pouquinho aí. E aí o faraó saiu atrás. Então, quando o povo de Deus estava indo, eles chegaram de frente do Mar Vermelho. Aquele mar enorme. Não era um riozinho, não, que dá para atravessar a pé. Sabe quando você entra, quando tem um riozinho rasinho que você entra e molha os pés ali? Não era, não. Era um mar, não era rio, era mar. E era enorme, muito grande. Quando eles chegaram de frente, eles ficaram ali esperando, né? A nuvem parou, aí anoiteceu. Nisso, chega lá, eles viram chegando o exército do faraó. Gente, aí bateu o desespero. Eles falaram assim, nós vamos morrer aqui, ele vai matar todo mundo. Aí foram tudo em cima do Moisés. Moisés, por acaso, você não podia deixar a gente ter morrido lá então no Egito? Pelo menos lá a gente tinha onde ser sepultado. Agora nossos corpos vão ficar jogados aí no meio da areia, nesse deserto. O que você fez? Olha o que vai acontecer com a gente. E o Moisés foi orar a Deus, né? O que ele podia fazer? E Deus falou para ele, manda o povo ficar calmo, calmo. E aí Deus falou para Moisés assim, vai, pega o seu bastão, ou o seu cajado, o seu bordão, né? E levanta em cima do mar. E veja o que eu vou fazer. Deus falou assim, vejam o livramento que eu vou dar. Olha que legal. E aí, nessa hora, sabe, era de noite, não era? À noite, o que tinha mesmo? Coluna de fogo. Ah, eu sei que vocês lembraram. A coluna de fogo que ia na frente, saiu e foi lá para trás do povo. Lá para trás. E aí ficou no meio, entre o povo de Deus, os israelitas, e o exército do faraó. E aí o lado claro que estava iluminando ficou do lado do povo de Deus, iluminando o caminho. E virado o lado escuro para o lado do exército. Então eles não enxergavam nada. Ficou uma noite escura, uma noite que eles não enxergavam nem nada. E falaram assim, ué, cadê? O povo estava lá na frente, sumiu de repente, para onde eles foram? E não conseguiam achar o caminho. Ficaram meio perdidos, desorientados. E aí com isso, Deus mandou Moisés levantar o bastão dele, o bordão dele, né? Levantou e ele ficou segurando lá em cima do mar. Nessa hora, Deus mandou vir um vento do oriental muito forte. Um vento forte. Mas era um vento, gente, que levava tudo. E esse vento fez o mar se abrir. Olha só, vou mostrar para vocês, presta atenção. Olha aqui, ó, tá vendo aqui o Moisés segurando o bordão, a vara? E aqui a coluna de fogo foi lá para trás, ó, segurou o exército do faraó. E aí Deus mandou ele ficar segurando o bordão. Quando ele ficou segurando, veio aquele vento forte, ficou a noite inteira soprando e abriu o mar. E aí o povo pôde passar. Olha só, fica olhando, ó. Olha lá. Olha o povo, ó. Olhando tudo aquilo, o mar abrindo, olha ali o mar abrindo, ó, olha o mar abrindo lá, e o povo tudo aqui, ó. E aí foi ficando seca a terra, e aí Deus falou para Moisés, Moisés, fala pro meu povo que marche, que vá. E aí eles entraram e foram entrando, atravessando, foram indo, para atravessar até do outro lado. Aí, gente, quando o povo de Deus tinha atravessado todo o caminho, já estava do outro lado do Mar Vermelho, Deus fez a coluna sair, a coluna de fogo, aí já era dia, fez a coluna. E aí o exército do faraó, olha lá, aí eles conseguiram enxergar. Deus fez uma armadilha para pegar aqueles homens maus. Aí eles foram e começaram a entrar também. Vamos atrás deles. E foram. Quando eles estavam lá no meio, Deus fez a roda das carroças, das carruagens, dos carros, travar.
não rodava, a roda não rodava, ficou parado, não ia nem para frente nem para trás. Nisso Deus falou para Moisés assim: Moisés, pega o seu bordão de novo e levanta, sua vara, e levanta de novo em cima do mar. E o Moisés levantou. E aí o mar começou a se fechar. Ó, dá para você ver? Olha aqui, ó. Começou a fechar as águas. Gente, imagina aquele monte de água caindo por cima assim. Quando os soldados viram aquilo, ficaram desesperados. E tem, corre, corre, volta, volta. A água tá fechando, a água tá fechando, tá fechando. E aí eles não tinham, porque a carruagem não andava. E ficaram desesperados. E as águas se fecharam. E morreram todos eles. Todos eles foram mortos pela ira de Deus, porque eles tinham escravizado, tinham feito coisas ruins com o povo de Deus. E aí todos morreram. Os soldados, o faraó, os cavalos, destruiu as carruagens. No outro dia de manhã tinha só os corpos boiando lá. E aí o povo de Deus se livrou, porque eles iam pegar, eles iam matar, e eles iam levar uma parte e com certeza eles iam matar alguns, né? Iam levar os outros de escravo. E aí Deus salvou. E aí quando eles chegaram, eles estavam do outro lado, quando o povo de Deus viu que eles estavam livres, eles ficaram alegres, fizeram festa. O Moisés fez um cântico, uma música, uma canção para Deus em agradecimento. Muito bonita, agradecendo a Deus, porque Deus tinha livrado eles de todo o exército do faraó. E aí depois também a irmã do Moisés, a Miriam, lembra da Miriam? Aquela que levou ele no cestinho, lembra? Então, ela também era uma profetisa. E aí, uma sacerdotisa, desculpa. Aí, o que ela fez? Olha ela aqui. Ela pegou um pandeiro e começou a tocar e cantar e dançar, agradecendo a Deus, falando das bênçãos. E ela é uma profetisa, ela tinha que agradecer também, né? E ela chamou as outras mulheres, ela era líder, né? E ela chamou as outras mulheres, e as mulheres começaram todas a dançar e cantar e festejar, e aí agradecendo a Deus pelo livramento. O que nós aprendemos nessa história? Parecia impossível, não é? O Mar Vermelho, o exército lá atrás, como é que eles iam sair disso? E Deus cuidou deles. Sabia que Deus cuida da gente? Deus cuida da gente todos os dias, basta a gente confiar. Nós temos que sempre orar, pedindo que Deus venha nos abençoar e nos dirigir, para a gente sempre fazer a vontade de Deus. Nós sempre temos que fazer a vontade de Deus. Olha, Deus foi dirigindo eles, não foi com a nuvem? Quando eles fizeram o que Deus fez, que Deus mandou, deu tudo certo para eles. Olha o exército do faraó. Eles desobedeceram a Deus, eles foram maus, Deus endureceu o coração deles para mostrar quem é que mandava. Então Deus mostrou quem mandava. Deus mandava e manda e sempre vai mandar. Por isso nós temos que sempre orar a Deus, porque é Ele que deixa a gente viver, sabia? Que é Deus que deixa a gente viver. Por isso a gente clama: Deus, muito obrigado por tudo, me ajuda, me guarda, me dê a vida, me dê a saúde. Tudo a gente tem que pedir a Deus, porque é Ele que dá todas as coisas, tá bom? Então vamos sempre aprender e lembrar que nós temos que buscar a Deus sempre, para a gente ser vitorioso e passar pelo meio do Mar Vermelho. Às vezes você está enfrentando um probleminha aí, não é? Ou um problemão, não é? E esse problemão, Deus tem jeito de resolver, tá bom? Assim como Ele abriu o Mar Vermelho, Ele pode abrir essa situação e você conseguir passar e ter vitória, tá bom? Então, beijo. E antes do beijo, espera lá. Eles estão indo para casa agora, não estão? Como é que será que vai ser essa viagem, hein? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que essa viagem vai ser tranquila? Será? Será que vai ter alguma surpresa? Me espere. Na próxima, vocês vão saber o que vai acontecer, tá bom? Até a próxima. Agora sim, um beijo para todo mundo. Tchau!